Fala pessoal, meu nome é João Lucas do Prado. Hoje vou analisar os jogos do dia 9 de abril, a nossa terça-feira. Fica até o final do vídeo que tem um bilhete pronto e roda a vinheta. Ficou fácil falar que eu mudei. A verdade é que eu só me blindei. Se meu nome foi. Seguinte, terça-feira de Champions League, cara, nós temos Arsenal e Bayern de Munique, nós temos Real Madrid contra o Manchester City, são confrontos extremamente interessantes, tá bom? Vou fazer algumas análises, temos Libertadores e Sul-Americana também, tá bom? Vou trazer alguns dados estatísticos, algumas probabilidades, algumas opiniões de alguns jogos que provavelmente eu irei trabalhar nessa terça-feira, tá bom? Então deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, deixa um comentário aí para fortalecer esse conteúdo gratuito, tá bom? Se prepara, cara, vão ser jogos interessantes. Começando com Arsenal versus Bayern de Munique. O Arsenal vivendo um dos melhores momentos aí desses últimos anos do Arsenal, né? Vamos pôr o vice-campeonato da temporada passada na Premier League. Essa temporada só depende dele mesmo para ser campeão da Premier League. E isso é um pouco complicado, cara. Eu acho que o Arsenal, só dependendo dele mesmo para ser campeão, ele acaba se complicando. Mas seguinte, cara, o ataque tá muito forte, é um time muito veloz, é um time jovem, cara. E é um time que dá gosto de ver, dá gosto de trabalhar, principalmente eu gosto de trabalhar gols, cara, dá gosto de ver o Arsenal jogar, tá bom? Enfrenta o Bayern de Munique, cara, que tem uma tradição muito grande na Champions League. Você pode criticar o Tuchel, você pode ser um defensor do Tuchel, enfim, cara, mas eu sou um cara muito contra a filosofia do jogo de futebol do Tuchel, tá bom? Pra mim, acabou com o Bayern de Munique essa temporada. Tanto que tá sem chance de título, o Leverkusen tá voando. Apesar de ter jogos, ter dados estatísticos que dá para se trabalhar algo a favor do Bayern de Munique de vez em quando, pelo peso de camisa, pelo elenco e tudo mais, cara, a temporada por si só não é boa, principalmente jogando fora de casa. Para você ter uma ideia, de modo geral, dos últimos 10 jogos do Bayern de Munique, em 5 ele perdeu metade dos jogos. Cara, isso é muito raro pro Bayern de Munique, entendeu? O Bayern de Munique geralmente ele é soberano, entendeu? E não é derrota contra time gigantesco. Perdeu para o Heidenheim, que acabou de subir da Bundes 2. Perdeu por Dortmund, um clássico, cara, que o Bayern de Munique jogando em casas. Nos últimos 20 jogos, se eu não me engano, são 16, 17 vitórias do Bayern de Munique. Ele perdeu para o Borussia Dortmund. Empatou com o Freiburg jogando fora de casa, perdeu para o Bochum fora de casa, perdeu para a Lazio fora de casa, perdeu para o Leverkusen fora de casa. Olha só, vários tropeços, tá bom? E o Arsenal não tem nada a ver com isso. Os últimos aí 10 jogos, com apenas uma derrota. O Bayern de Munique jogando fora de casa, dos últimos 5 venceu apenas uma, tá? Perdeu para Lazio, perdeu para o Bochum, perdeu para o Freiburg, perdeu para o Heidenheim. Empatou com Basel aqui embaixo também. Então, cara, é isso. Leve favoritismo para o Arsenal, só que tem aquela questão, peso de camisa, entendeu? Se o Bayern de Munique resolver jogar futebol, cara, vai dar um trabalho para o Arsenal. Então, pode ser que venda essa vitória para o Arsenal com dificuldade. Aí essa odd começa a perder um pouco o valor, entendeu? Mas, dependendo da escalação, dependendo da formação, muito provavelmente eu estarei com algo a favor do Arsenal, tá bom? Está legal ficar trabalhando algo, um lei Bayern de Munique, um lei pior equipe em campo, tá bom? Tem dado uns pequenos padrões, tá bom? Mas vamos ver, vamos esperar até amanhã, tá bom? No mais, cara, eu espero pelo menos 2 gols nessa partida aqui. Se a gente for olhar o confronto direto entre as duas equipes, nos últimos 5 jogos que elas se enfrentaram, olha só, 5-1, 5-1, 1-5, 1-2, 1-2. Então, o over 2,5 se cumpriu nos últimos 5 jogos que as duas equipes se enfrentaram, tá bom? E o Bayern de Munique vem levando a melhor, cara. Se eu não me engano, são 14 confrontos. O Bayern de Munique venceu a metade, são 7 confrontos que o Bayern de Munique venceu. Acho que o Arsenal venceu 4. 2, 3, 4 é isso. E o resto é empate. Beleza? São 3 empates. Então são 7 vitórias do Bayern de Munique, 4 vitórias do Arsenal e 3 empates. Então o Bayern de Munique leva a melhor no histórico de confronto direto, tá bom? Se essa odd subir um pouquinho, cara, dá para trabalhar assim algo a favor do Arsenal, tá bom? Aqui eu trouxe a tabela do Arsenal na Premier League, olha só, líder com 31 jogos, todo mundo tem a mesma quantidade de pontos, só Aston Villa que tem ponto a mais e 71 pontos, ou seja, é o primeiro colocado e só depende dele para ser campeão, tá bom? O Liverpool é o segundo colocado também com 71 e o terceiro colocado é o Manchester City com 70 pontos. Que disputa acirrada esse final de Premier League. Que disputa acirrada. Real Madrid contra o Manchester City é o segundo jogo que nós vamos analisar aqui. Carol de 2,70 pro Real Madrid. Real Madrid é o Papa Champions, cara. Real Madrid é brabo. E o Manchester City com odd de 2,50. O mercado não sabe para onde vai, cara. E tá correto. É um clássico aí mundial, tá bom? O Real Madrid tem um peso de camisa enorme na Champions League, muito maior que o do Bayern de Munique, é o maior ganhador da Champions, beleza? E enfrenta o Manchester City, que é o atual campeão da Champions League.
tá? Então, com praticamente o time completo, beleza? Só tem alguns desfalques, tem o Walker, que é o lateral direito, o Guardiola é dúvida. E vamos lá dar uma olhada nos confrontos diretos, olha só. São no total 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 confrontos entre Real Madrid e Manchester City. O Real Madrid venceu 2, 3, 4, 5 dos 12. O Manchester City venceu 2, 3, 4, 5 dos 12 e 2 empates. Olha que loucura, é muito parelho. 5 vitórias para o Real Madrid, 5 vitórias para o Manchester City e 2 empates, tá bom? Então o mercado está correto, o histórico do confronto direto também está correto. É um jogo extremamente pro live com muita atenção, tá bom? Mas se a gente for olhar também no retrospecto, pelo menos o over 1,5 se cumpriu na grande maioria dos jogos. E um dado interessante é o ambas marcam. Olha só, 1-1, 2-1, 4-3, 2-1, 1-2, 4-1, 1-4, 1-1, 3-2. São muitos jogos que cumprem a linha do ambas marcam. Então pode ser interessante a gente trabalhar também. Saindo da Champions League, indo para sul da África, para quem não conhece, esse é o Mamelodi Sundowns. É um time que a gente costuma trabalhar. Na semana passada nós colocamos a vitória do Mamelodi no bilhete e bateu, tá bom? O bilhete pronto da semana passada. E eu mandei a entrada no grupo Telegram para o Mamelodi vencer o primeiro tempo. Apesar de bastante oportunidade, acabou não vencendo o primeiro tempo, tá bom? É um time superior, tá bom? Lá na Liga da África. É o primeiro colocado com 4 jogos a menos praticamente. E tá a 10 pontos do segundo colocado, tá bom? Então, jogando fora de casa, não tem nenhuma derrota. 8 jogos são 7 vitórias fora de casa, beleza? Então, dá para trabalhar algo a favor do Mamelodi. O Capital jogando em casa de 11 jogos tem apenas 3 vitórias, são 8 derrotas, tomou 17 gols. 17 gols em 11 jogos, a média de tomar quase 2 gols por jogo. E o Mamelodi tem a média de fazer 1 gol por jogo. As vitórias são bem minúsculas, assim, ó, 1-0, né? 2-0, 1-0, 2-0, entendeu? Então, vamos com calma se for explorar o handicap. É melhor pegar a vitória seca do Mamelodi, beleza? Finalizamos as análises europeias e africanas, né? Agora vamos para aqui o sul da América. Nós temos Libertadores da América. Tô fechado com a vitória do Grêmio contra o Huachipato do Chile. O Huachipato é o 12º colocado lá no campeonato chileno de 6 jogos. Venceu 2, empatou 2 e perdeu 2. Se lá no Chile, cara, ele não consegue se firmar, é o 12º colocado em 6 jogos já disputados pelo campeonato chileno, quiçá pegar o Grêmio dentro da Arena Grêmio, né? Acabou de ser campeão do Campeonato Gaúcho, beleza? Então vem aqui para perder o primeiro jogo pro The Strongest, tá? Na estreia da Libertadores com o time reserva. E isso aqui eu comentei na semana passada, que poderia explorar um handicap mais 2,5. Porque o Grêmio foi todo misto, tá bom? No momento que eu tava gravando o vídeo, não tinha saído a notícia ainda. Eu não sabia. Mas mesmo o Grêmio todo misto, o handicap mais 2,5 ia se cumprir, cara. O The Strongest não goleou o Grêmio. Entendeu? Enfim, o Washington empatou na estreia, o Grêmio tem que buscar esse ponto perdido aí, é muito provável dar para explorar o handicap -1, cara, é jogo pro Grêmio golear, enfrenta um adversário bem acessível, assim como o Fluminense também enfrenta o Colo-Colo. Colo-Colo é um time mais casca grossa de Libertadores da América, mas vamos dar uma olhada aqui na classificação de novo. Colo-Colo é o 7º colocado, de 7 jogos não venceu em 4, é a mesma situação do Washington, de 6 jogos não venceu em 4, e o Colo-Colo de 7 não venceu em 4, tá bom? Enfrenta o Fluminense que empatou na estreia contra o Alianza Lima de 1-1, tá bom? Então, em casa tem que pontuar. Beleza? Eu tô fechado sim com a vitória do Fluminense, tô sim fechado com a vitória do Grêmio também. O Fluminense, se você for colocar num bilhete, é melhor e mais safe colocar um empate anula, tá bom? Porque o Colo-Colo é um time mais enjoado que o Huachipato. Corinthians versus Nacional de Assunção, odd 1,36 pro Corinthians, você vai falar, João, maluco, back Corinthians nunca. Empatou com o Racing de Montevidéu, um time horroroso do Uruguai. E agora enfrenta o Nacional. Só que joga em casa, cara. A torcida do Corinthians é muito grande, tá bom? E o Nacional do Assunção, esse time do Paraguai, de 11 jogos que ele disputou essa temporada, ele venceu 1. Ele empatou 3 e perdeu 7. Então imagina pegar um time brasileiro dentro de Itaquera, com a torcida martelando, cara. É muito provável a vitória do Corinthians, tá bom? Mas nessa odd aqui eu vou ficar de fora pra live. E também não vou arriscar um handicap -1 não, tá? Quero pegar essa vitória do Corinthians aí no ao vivo. Atlético Paranaense contra o Raio Zuliano da Venezuela. Odd 1,06 pro Atlético Paranaense. Cara, eu trouxe esse jogo aqui só para falar que não vale a pena. Por mais que o Atlético Paranaense vá amassar, esse Raio Zuliano de 11 jogos só venceu um também no campeonato venezuelano, cara, que é um campeonato muito ruim. Mas mesmo assim, cara, pode acontecer um tropeço.
Pode acontecer, o Atlético Paranaense vem de 5 vitórias consecutivas, venceu o Ameliano de 4-1 fora de casa, mas mesmo assim 1,06, cara, não é odd nem pra colocar no bilhete, beleza? 1,06 é muito baixo, tá? Fica de olho, às vezes o Raio Zuliano surpreende o Atlético Paranaense e sai na frente, a gente consegue buscar uma remontada, tá bom? Não descarta o jogo, só tô falando pra você ficar de fora nesse tipo de odd aqui, beleza? Não adianta dar a win pra pegar 6%. Não, cara, não vale, beleza? Não vale a pena. Fica fora disso. Para finalizar o vídeo, nós temos o bilhete pronto, cara. Bilhete pronto desta terça-feira é vitória do Grêmio contra o Huachipato e over 1,5 no jogo do Fluminense contra o Colo-Colo. É um time enjoado, pode complicar a vida do Fluminense, tá bom? Espero 2 gols para essa partida e vitória seca do Grêmio contra o Huachipato. Esse bilhete deu um total de odd de 1,71. É o ideal para ter uma relação de 2 greens para um head. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, tamo junto e valeu!